Dia dos Namorados chegando, eu estou o quê? Gravando um vídeo para os solteiros. Isso mesmo, porque eu sou do contra. Na verdade, é que eu me preocupo com as pessoas solteiras, porque eu já estive solteira, eu já fui, é uma fase, passa. E eu sei que quando chega perto do Dia dos Namorados, algumas pessoas soltam algumas piadinhas, principalmente quando você tem 25, 27, 30, 40 anos. Tá escolhendo demais, tá esperando o príncipe do cavalo branco. Começam a fazer piadinhas, inclusive dentro da igreja, que não deveria ser, né? Não deveria ser assim, porque as pessoas cristãs, elas deveriam ter uma perspectiva bíblica sobre o relacionamento, sobre esperar, né? Encontrar o amor da sua vida. Então, eu quero sim falar para os meus amigos, minhas amigas solteiras. Vocês precisam assistir esse vídeo. Então, pegue sua xícara de chá ou café se quiser e vamos conversar. É o seguinte, em 2016 eu terminei um relacionamento ia fazer 2 anos. Isso, foi final de março, ia fazer 2 anos em 2016 que eu estava em um determinado relacionamento. E aí eu terminei o namoro. E quando a gente termina o namoro, a gente costuma dizer, não vou mais namorar com ninguém, não quero casar, eu vou pensar na minha vida profissional, eu vou pensar mais em mim, eu não quero saber de namoro, eu não quero saber de casamento. A gente sempre fala essas coisinhas, né? Influência do movimento feminista, mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Pois bem, e aí terminei em 2016, quando foi em 2018, eu comecei a querer me relacionar com alguém. Olha só, foi assim, em 2018, eu não me recordo qual foi o estopim, não sei qual foi o pontapé assim que me fez despertar para encontrar um amor, para encontrar o amor da minha vida. Não me lembro o que foi, qual foi o gatilho. Mas eu sei que em 2018 eu li esse livro aqui, ó. Eu Escolhi Esperar, do pastor Nelson Júnior. Eu também já tinha assistido alguns vídeos dele e da sua esposa, né, a Ângela, e à medida que eu ia assistindo aqueles vídeos, à medida que eu ia lendo esse livro, eu comecei a dizer, Senhor, eu quero casar, viu? E eu queria encontrar a pessoa certa. Eu disse, Senhor, eu quero um marido assim, assim, assim. Fui dizendo para Deus, né? Porque como eu queria. Imagina a cara de Deus. Sei, tá certo. Tô anotando, viu, Angélica? Bom, eu fui dizendo para Deus, Senhor, eu quero me relacionar com alguém. Mas a próxima pessoa, né, o próximo homem que eu vier me relacionar, que eu vier namorar, precisa ser o meu futuro marido. Eu não quero me relacionar com ninguém, eu não quero namorar com ninguém, se não for para casar, se não for com meu marido. Apareceram umas 2 pecinhas assim, apareceram, mas era laço, não era de Deus não era. Então eu continuei esperando no Senhor pela pessoa que Ele iria colocar na minha vida. E durante esse período, durante esse processo, eu entendi que eu queria encontrar a pessoa certa. A gente sempre diz, não, eu tô esperando a pessoa certa para mim. Mas e você? Minha querida, está se preparando para ser a pessoa certa de alguém? Sim, porque se você quer encontrar a pessoa certa, você também precisa ser a pessoa certa desse alguém, não é mesmo? Então, eu comecei a me preparar e é sobre isso que eu quero falar para vocês. Vocês que estão solteiros, e quando eu falo solteiros, eu estou me referindo tanto aos rapazes quanto às moças, tá? Bom, vocês precisam se preparar durante esse período de solteiro, porque é um período, é uma fase, você está solteiro, você não é solteiro. E sim, eu espero que depois que você assistir esse vídeo, encontre
Não assim que acabar o vídeo, tá? Mas depois que você aplicar as orientações, as sugestões que eu vou te dar aqui nesse vídeo, eu espero que você coloque seu joelho no chão, ore ao Senhor, pedindo para encontrar a pessoa certa. Bom, eu quero compartilhar algumas coisas aqui desse livro. O pastor Nelson, ele lança uma pergunta: é difícil ficar só? E para a maioria das pessoas, sim, é difícil. Principalmente quando essa pessoa ela passou por um período muito longo sem namorar. Então, por exemplo, você teve um relacionamento aos 20 anos e passou aí uns 3, 4, 5 anos, né, ele te enrolando e você acreditando nele, e depois terminou. E aí você passa mais 5, 7 anos sozinha. Então, para essas pessoas é muito difícil esperar. E às vezes tem aquele momento de carência, então aparece qualquer um te dizendo: nossa, você é linda, você é maravilhosa, você é minha alma gêmea, nossa, como você é maravilhosa. Aparece alguém falando isso no seu ouvido, né, mandando mensagenzinha no WhatsApp, e você fica acreditando: será que é aquele cara? Será que é ele? Será que é ele a pessoa certa? Será que é ela a pessoa certa? E às vezes por carência, às vezes a gente acaba se apegando a pessoas que não é de Deus, não é a pessoa certa. Então sim, para a maioria das pessoas é difícil ficar muito tempo solteira, é difícil esperar. Só que é muito melhor você ficar sozinha do que ficar com uma pessoa que não gosta de você. Imagine, você tá lá apaixonada pelaquela pessoa, tá se doando, né, tá se dedicando o seu tempo, e aí a pessoa não corresponde, não te dá flores, não te dá atenção, não tem tempo de qualidade com você, não te valoriza, mas você tá lá, insistindo num relacionamento que não vale a pena. Então, minha filha, eu vou dizer uma coisa pra você: é melhor ficar sozinha do que ficar mal acompanhada. Não vale a pena. Você só vai sofrer. E enquanto você fica com a pessoa errada, a pessoa certa está te esperando. E Deus quer que você se prepare para a pessoa certa. Então, se você está solteira, está achando: eu poderia estar com fulano, não, eu poderia estar com fulano, ela é tão linda, tão maravilhosa. Não, fique sozinha e espere a pessoa certa, que Deus vai orientar você a escolher. Lógico que não é Deus que vai escolher, né? Ele vai apontar: ó, tem esse cidadão aqui, esse varão, você quer? E aí cabe a você escolher, não é Deus que vai escolher, tá, irmã? Vigia. Olha só o que ele diz, abre aspas: estar sozinho não é bom, mas não é a pior coisa do mundo. Existem pessoas tão desesperadas em ter alguém que se esquecem de ser alguém. A vida não se resume a ter um companheiro. Se você se sente feliz com alguém ao seu lado, não está precisando de companhia, mas de uma muleta emocional. Relacionamentos amorosos não têm essa finalidade. Cuidado, se você continuar assim, será sempre refém de suas carências e vítima de muitas decepções e nunca encontrará alguém que o sacie. Fecha aspas, página 47. Tá vendo o que ele tá dizendo? Não é bom estar sozinho. O próprio Deus já disse isso, né? Não é bom que o homem esteja só. Mas ficar com uma pessoa só por carência, só para ter uma companhia, não vale a pena, sabe? Companhia por companhia, escolha estar com seus amigos, escolha estar com a sua família. Se for por falta de companhia, mulher, vamos tomar um café comigo? Viu? Eu faço companhia para você. Na página 51, ele vai falar algo muito interessante, que para mim é o ponto-chave desse livro. Abre aspas: se você deseja viver uma nova experiência em sua vida sentimental, isso exigirá novas decisões. Não posso iludir ninguém. O segredo não é escolher esperar, e sim viver uma nova experiência com Deus. Você não viverá algo novo da parte de Deus na área sentimental se não estiver disposto a abrir mão das coisas velhas. Fecha aspas. É isso. Entendeu? Você precisa tomar a decisão de fazer escolhas certas. E como é que a gente começa a fazer isso? Tendo experiências com Deus. E como é que a gente tem experiências com Deus? Buscando Deus.
orando, jejuando, é bom jejuar, viu? Jejuando, buscar ter intimidade com Deus. Não adianta você querer ter um relacionamento excelente com o seu futuro namorado se você não tem um relacionamento íntimo com Deus. A sua prioridade enquanto você está solteiro é Deus. Não estou dizendo que quando você casar vai deixar de ser, mas enquanto você estiver solteiro, busque experiências com Deus, busque ter intimidade com Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele fala isso, né? Que os solteiros se preocupam com as coisas do Senhor. Então, faça isso. Busque ter experiências com Deus. Busque servir na igreja. Se você já serve, continue servindo com excelência. Se você está nesse período da faculdade, se você está estudando, estude, se dedique aos seus estudos, foque nos seus estudos. Se você está trabalhando, seja dedicado no seu trabalho. Se dedique àquilo que o Senhor está colocando nas suas mãos, seja nos seus estudos, seja na área profissional, seja na área eclesiástica, enfim, onde o Senhor te colocou. Aproveite esse momento para ter experiências com Deus. Aproveite para estudar mais a Bíblia, para orar mais. E esteja certo de que enquanto você está solteiro, Deus está preparando o melhor para você. É por isso que a gente precisa ter esse entendimento de que a gente deve esperar em Deus. Por quê? Porque Ele tem um plano excelente para as nossas vidas. Tem um plano muito melhor do que o meu, muito melhor do que o seu para a sua vida emocional, para essa área da sua vida, para a área sentimental. Então, espere no Senhor, mas não espere parado. Enquanto você está esperando no Senhor, vivendo esse seu momento de solteirice, se dedicando à obra do Senhor, você está produzindo frutos. E quando você escolhe esperar, você está dizendo que está aceitando a vontade soberana de Deus. Nesse período, enquanto você está solteiro, você busca andar em santidade. E durante esse processo, é visível que você vai dar frutos. As pessoas vão ver isso em você. E talvez seja nesse período que você está andando em santidade, esperando no Senhor, dando frutos, que pode ser que a pessoa certa esteja por ali, só te observando. Esperar, eu sei que é difícil, mas esperar em Deus é maravilhoso, é diferente. Existe uma diferença entre você esperar somente sozinho e esperar em Deus, com Deus, sob a orientação de Deus. Isso é diferente. E durante esse processo de espera, vai exigir de você renúncias, vai exigir de você fé, vai exigir de você também paciência, exatamente. Você precisa ser paciente, você precisa saber esperar o tempo certo, o tempo de Deus. Entenda uma coisa, esperar em Deus não é ficar parado. Enquanto você está aí nesse processo de espera, as pessoas vão ridicularizar de você. Sim, vão, porque eu já passei por isso, eu sei muito bem como é. Mas não se engane, não se iluda achando que, fica com ele, tão bonitinho, vale a pena ficar. Não, não vale a pena ficar, porque já pensou se Jesus volta, tu fica aí, viu, irmã? Então vigia. Então não se engane, não se ilude, não cai na conversa fiada desses seus amigos. Ficar não é bom, é melhor você esperar em Deus para encontrar a pessoa certa e dar início a um namoro. Esse negócio de ficar, é laço, não é coisa de Deus, não. O pastor Nelson, ele diz uma coisa que eu acho bastante interessante, abre aspas. Esperar em Deus é preparar-se para o tempo de casado, fazendo que todas as áreas da vida se dirijam rumo ao centro da vontade do Senhor. Esperar no Senhor não pode ser um estágio, um peso ou um processo angustiante. Este é o segredo. Quando nos envolvemos nas coisas dele, ele cuida de nossas necessidades de solteiros. Enquanto você não experimentar esse cuidado de Deus, será sempre escravo de sua ansiedade. Fecha aspas, páginas 102 e 103. Olha só que interessante quando ele diz: esperar em Deus é preparar-se para o tempo de casado. Muitas pessoas entram num relacionamento sem essa finalidade de casamento. E aí fica 1 ano, 2, 3, 4, 5,
termina um relacionamento e sai de mais um relacionamento frustrado. Por quê? Porque não tinham como finalidade o casamento. Estão ali namorando ou por carência ou porque fulano está namorando, eu também tenho que namorar. Então veja, você enquanto solteiro, você precisa mudar essa sua mentalidade. Você precisa entender que quando você for namorar, é para casar. Isto significa que a primeira pessoa que aparecer na sua frente é a pessoa certa? Não. Vai depender de alguns fatores, como por exemplo, religião, né? Se tem a mesma religião. Não dá para você querer namorar com uma pessoa espírita, você sendo cristão, protestante. Não dá. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo para pessoas cristãs, né? Então, a minha perspectiva sempre vai ser uma perspectiva bíblica. Você quer ter filhos e essa pessoa não. Então, isso aí do meu ponto de vista já é algum problema, né? Não dá, porque eu entendo que quando a gente casa, a gente está constituindo uma família. E uma família é constituída, né, pelo homem ou a mulher com seus filhos, né, fruto dessa união. Então, se você encontra uma pessoa que é linda e maravilhosa, tem várias qualidades, é inteligente, é bonita, mas não quer ter filhos, isso aí é algo a se pensar, né? Eu, particularmente, não me casaria com um homem que dissesse, não, eu não quero ter filhos. Então, meu filho, você não vai casar comigo não, tá? Procure outro. O que fazemos ou deixamos de fazer nesse período em que estamos solteiros influenciará diretamente quando a gente for casado. Por exemplo, se a pessoa consome essa pessoa, enquanto solteira, se ela consome muito disso, pode ser, caso ela não mude, caso ela não coloque isso aos pés do Senhor, peça para mudar, pode ser que lá no casamento ela continue consumindo esse tipo de conteúdo. Então isso não é bom, você não vai ter um casamento saudável. Então a gente precisa pensar muito bem nas coisas que nós estamos fazendo enquanto solteiros. Porque eu acredito que se você não quer mudar alguns dos seus defeitos, se você não quer tomar decisões sábias enquanto você é solteiro, quem me garante que você vai fazer isso quando você se casar? É a mesma coisa desses rapazes, né? Que fica com uma, fica com outra, às vezes tem namorada e fica com uma, fica com outra. Você acha que ele vai mudar no casamento? Eu acho que não, né? Mas se você quiser continuar acreditando nessa ilusão, aí você tá perdendo seu tempo. Eu sinto muito. Se você já passou por um relacionamento assim, acha, não, mas ele vai mudar. Quando ele casar, ele não muda. Se ele é esse cara cafajeste, galinha, ele vai continuar sendo assim no casamento. Então, durante esse período de solteirice, preste atenção no tipo de pessoa que você tá escolhendo, no tipo de pessoa que você quer passar o resto da sua vida. E por fim, para finalizar esse vídeo, tem uma parte que o pastor Nelson fala sobre uma das coisas que eu acho mais interessante, planejamento. Isso mesmo, ele fala sobre planejamento. Ele diz o seguinte, abre aspas, esperar em Deus é uma jornada de experiências pessoais com Ele. Quem caminha sem saber para onde vai está perdido. É tipo Alice, né? Você não sabe para onde vai, então qualquer caminho serve. Não ande sem antes compreender o rumo de sua caminhada. Saiba o que você quer, para onde você vai, pois requer planejamento, preparo e alvo e destino estabelecidos. Fecha aspas, página 110. Enquanto você está solteiro, enquanto você está solteira, minha filha, você precisa se planejar. Você precisa se planejar, primeiro, para ser a pessoa certa de alguém, tendo em vista que você quer encontrar a pessoa certa. Então, você precisa também se preparar para ser a pessoa certa de alguém, certo? Segundo, você precisa se planejar para o tempo de casada, exatamente. Você precisa se planejar enquanto não encontra a pessoa certa, porque quando essa pessoa certa aparecer, você já está o quê? Pronta, você já está preparada para recebê-la. Então, quando ele fala sobre planejamento, é sobre isso. É você estar se preparando para encontrar a pessoa certa
e se preparando também para enfrentar as coisas que vocês irão passar durante o casamento. A primeira coisa que eu acredito que a gente precisa ter é essa maturidade espiritual. Quando a gente tem essa maturidade espiritual, a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas. Então, o que a gente vai passar no casamento, a gente sabe que Deus vai estar nos sustentando. Porque se durante o período de solteirice o Senhor não me abandonou, o Senhor sempre esteve comigo, me guiando, provavelmente, com 100% de certeza, o Senhor também estará presente no seu casamento, no seu relacionamento conjugal. E foi isso que eu fiz no período que eu estava solteira. Eu foquei nos meus estudos, eu escrevia bastante artigos, porque eu queria seguir carreira acadêmica, enfim. Então eu estava focada nos meus estudos, eu também estava me dedicando às coisas do Senhor, eu estava buscando ter um relacionamento mais íntimo cada vez mais com Deus. Eu estava buscando ser uma pessoa mais inteligente, ser uma pessoa mais agradável, ser uma pessoa mais simpática. Mas enfim, enquanto eu estava nesse período de solteira, eu estava me preparando para encontrar a pessoa certa. Porque quando Deus colocasse... um detalhe. Eu estava orando ao Senhor, pedindo a Ele sabedoria. Eu dizia, Senhor, olha, eu quero uma pessoa assim, que tenha essas características, mas que seja feita a Tua vontade, Senhor. E quando o Senhor me direcionar para uma pessoa, abre os meus olhos, me faz enxergar, manda os sinais. Então, nesse período de solteirice, eu ficava pedindo ao Senhor sabedoria para quando o Senhor me direcionasse aquela pessoa, eu tivesse a certeza de que sim, essa pessoa aqui é da vontade de Deus. Então, o período de solteirice, minha gente, é exatamente isso. Requer planejamento, requer preparação. Você precisa se preparar espiritualmente e emocionalmente. Não dá para você entrar num relacionamento por carência ou porque não quer estar sozinho. Não faça isso. Espere no Senhor, mas não espere parado. Espere se preparando para encontrar a pessoa certa. Eu finalizo esse vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei, compartilha para os seus amigos que estão solteiros. Se você tá namorando, tá noiva, casado e assistir esse vídeo, compartilha com seus amigos solteiros, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudá-los durante esse período, principalmente agora nesse período do Dia dos Namorados. Bom, eu finalizo por aqui. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando eu postar vídeos novos. Grande beijo e até o próximo vídeo.